Eu trago nesse slide aqui um problema bem simples, né, que é encontrar o gráfico dessa função aqui, função do segundo grau. Observe que o coeficiente do x2 é mais 1, positivo, então a parábola é virada para cima, certo? O termo linear é menos 4, é o número que multiplica o x, e o termo constante é menos 3. Eu quero inicialmente encontrar as raízes, são os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, caso elas existam, né? Como é que você acha as raízes? Você faz a coordenada y igual a 0, certo? Então você vem aqui na função, a função faz a coordenada y igual a 0, tá aqui, ó. Y igual a 0. Essa função agora vira o quê? Uma equação. Resolver essa equação aqui é encontrar as raízes, os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, certo? Só lembrando aqui a diferença entre função e equação. Função você tem duas letrinhas, ó. Tem duas letras, duas variáveis. Variável x, que fica no eixo horizontal, e y, que fica no eixo vertical. Na equação você tem uma única letra, certo? Então, agora o x agora é uma incógnita, né? Só tem valores específicos que satisfazem essa equação aqui, que a gente vai encontrar, resolvendo a equação do segundo grau, certo? Como é que você pode resolver essa equação? Você pode tirar o delta, né? Aquela formulazinha que vocês conhecem, né? Ou então você pode fazer de uma outra forma, completando o quadrado. Vamos lá, receitazinha de bolo aí que eu coloquei do lado. Você tem que inicialmente colocar a equação da forma ax2 mais bx mais c igual a 0. Já está, certo? Já está na forma que a gente quer. Depois você vai deixar o coeficiente do x2 igual a 1. Ou seja, dividir tudo pelo a, o coeficiente do x2. Nesse caso aqui não precisa, porque o a já é 1, o coeficiente do x2 é 1, então não precisa dividir pelo a, né? Certo? Terceiro, você vai isolar as letras. Você vai deixar as letras tudo no lado da igualdade. Ou seja, vai passar esse menos 3 para o outro lado da igualdade. Ele vai para o outro lado como? Mais 3. Então, eu isolei as letras de um lado da igualdade. E os números deixei do outro. Passei o 3 para o outro lado. Certo? Bom, observe uma coisa, né? Eu vou resolver a equação do segundo grau completando o quadrado. O que é que significa isso? O que é que eu tenho que acrescentar a esse x2 menos 4x para que ele vire um trinômio quadrado perfeito? Ou seja, ele vira o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença. Vamos ver aqui, ó. Quem está aqui do lado esquerdo, ó, x2 menos 4x. Observe que eu posso escrever o x2 menos 4x assim, ó. Quadrado do primeiro menos duas vezes, você separa um 2, duas vezes o primeiro é a variável x, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Observe que o segundo só pode ser 2, ó, porque o termo linear tem que dar 4. O número que multiplica o x tem que dar 4. Se eu separei um 2 aqui, certo? Então o outro termo só pode ser 2. Então, duas vezes o primeiro vezes o segundo, não o segundo que é o c, né? O c é 2, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado. Então, se eu acrescentar esse 2 ao quadrado aqui, vira um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, o quadrado de uma diferença. Ó. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então, eu preciso acrescentar aqui constante a esse x2 menos 4x para que vire o quadrado de uma diferença. Eu acrescento 2 ao quadrado, ou seja, o 4, né? Certo? Duas vezes o primeiro pelo segundo, tem que dar 4. Então, o segundo aqui, que é o c, só pode ser 2, né? Então, observe que tem que dar 4, certo? Então, eu acrescento c ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, você vai aqui completar o quadrado, ou seja, você vai pegar essa equação aqui e acrescentar dos dois lados da equação o 2 ao quadrado, certo? Você vai acrescentar 2 ao quadrado. Por que dos dois lados? Para não alterar a equação original, obviamente. Se eu acrescentar só de um lado, eu modifiquei a equação. Então, você tem que acrescentar dos dois lados da igualdade, lado esquerdo e o direito. Então, eu vou acrescentar 2 ao quadrado. Ou seja, eu vou completar o quadrado. Fazendo isso, o lado esquerdo vira o quê? Quadrado de uma diferença. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi somar 2 ao quadrado, dos dois lados. Porque eu sei que eu fazendo isso, esse lado esquerdo aqui fica x menos 2 ao quadrado. Completei o quadrado. Pronto, certo? Lado direito dá o quê? 3 mais 2 ao quadrado. Vezes o quadrado é 4, né? Mais 3, 7. Aí eu chego agora. Um número ao quadrado é igual a 7. Essa aqui você pode imaginar esse x menos 2 como sendo o triângulo. Coloquei do lado, né? Certo? Na nossa receita. Triângulo ao quadrado é igual a constante. Ou seja, o triângulo, que é o x menos 2, é igual a mais ou menos raiz da constante. Ok? Aí você vai isolar o x, passar o 2 para o outro lado,
ele menos 2 vai o quê? Vai mais 2 para o outro lado. Mais 2. Eu tenho duas soluções, né? Uma com mais e outra com menos. Mais raiz de 7 mais 2. E a outra, menos raiz de 7 mais 2. Fazendo uma calculadora, isso aqui dá aproximadamente, esse símbolo é aproximadamente, né? 4,65 e o outro menos 0,65. Então, essas aqui são as raízes, certo? São os valores de x que zeram o y. São esses dois pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, ok? Aqui eu tinha feito uma observação que eu esqueci de falar. Era só para dizer que se você somar uma constante dos dois lados de uma equação, você não altera o resultado. Essa equação aqui, ó, se você resolver ela, o x dá igual a 5. A de baixo, que eu somei 5 dos dois lados, se você resolver também dá 5. É só para indicar que somar uma constante dos dois lados de uma equação, você não altera a equação. Ok? Pronto. Voltando. Achei as raízes. Agora vamos fazer o gráfico. Parábola virada para cima, ó. O coeficiente do x2 é positivo. Parábola voltada para cima. Corta o eixo horizontal aonde? Nas raízes, né? Positiva, que é mais ou menos 4,65, né? Raiz de 7 mais 2, ó. Raiz de 7 mais 2. E a negativa, que é menos raiz de 7 mais 2. Pronto, aqui são as duas raízes, parábola virada para cima. Observe que a parábola tem um eixo aqui, um eixo de simetria, que é esse tracejado em vermelho. Eixo de simetria, ele divide a parábola em duas bandas iguais. Ele passa em cima da coordenada x do vértice. O vértice é esse ponto de mínimo aqui, ó, certo? E a coordenada x desse vértice aqui? Você pode simplesmente somar as raízes e dividir por 2. Ó. Eu somo mais raiz de 7 mais 2 e menos raiz de 7 mais 2. Você soma as raízes e divide por 2. Você vai achar 2, a coordenada x do vértice, né? Isso porque esse eixo de simetria, ele está justamente na metade do caminho entre as raízes, ó, certo? E a coordenada x do vértice está em cima dele. Ó. Se ele está na metade do caminho entre as raízes, você pode somar as raízes e dividir por 2, certo? A outra forma de achar a coordenada x do vértice é usar a fórmulazinha aqui, ó. X do vértice é menos b sobre 2a, certo? Menos b sobre 2a. Vamos lá, está aqui a fórmula. Menos b sobre 2a. Quem é o b? A fórmula aqui, quem é o b? Menos 4 é o número que multiplica o x, o termo linear. Então você bota o menos 4, o menos da fórmula, e o a é 1. É o número que multiplica o x2, né? Façam continha, o x do vértice é 2. Então tem duas maneiras de achar essa coordenada x do vértice. Se você souber as raízes, você soma as duas e divide por 2. Ou então usar a fórmula menos b sobre 2a, certo? A coordenada y do vértice, depois que achou a coordenada x, vai na função, troca o x por 2, certo? Simplesmente isso, troca o x por 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, menos 3, dá menos 7, certo? Está aqui, ó, coordenada y do vértice, menos 7. Esse aqui é um ponto de mínimo, certo? É o mínimo da minha função. Mínimo por quê? É o menor valor que y assume. Observe que o valor y vai diminuindo, até chegar em x igual a 2, onde o y é menos 7. Então o y atingiu um valor mínimo. A partir dos 2 em diante, x2 em diante, o y volta a crescer, ó, certo? É por isso que a gente chama esse menos 7 de o mínimo da minha função. Ok? Vamos ver o outro problema. O segundo e último problema. Eu quero fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Observe que a variável agora não é x, agora é t, né? Quem fica no eixo horizontal agora é o t. Pode ser um tempo em segundos, em minutos. Quem fica no eixo vertical agora continua sendo o y, né? O coeficiente do t ao quadrado é 1, positivo, então parábola virada para cima. O termo linear é menos 8, é o número que multiplica o t, e o termo constante é mais 18. Então a parábola eu sei que ela é para cima, né? As raízes, os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, o eixo dos t. Você faz a segunda coordenada y igual a 0. Observe que qualquer par aqui não é mais um par xy, é um par ty, né? Então você faz a coordenada y igual a 0. Você vai achar as raízes. Então você vem aqui na função, faz o y igual a 0. A sua função do segundo grau agora virou uma equação do segundo grau. Então resolver essa equação é achar as duas raízes, certo? É a nossa receitazinha que eu coloquei aí do lado. Inicialmente você deixa a equação da forma ax2 mais bx mais c. Só que no lugar do x é um t, né? Não é x. Mas já está, da forma que eu quero, certo? Depois, deixa o coeficiente do termo quadrado, t2, igual a 1. Ou seja, divide tudo por a.
Não precisa. Ó, o coeficiente do T2 já é 1. Então essa segunda parte não precisa, certo? Depois, eu vou isolar as letras de um lado. Eu passo 18 para o outro lado. Ó, vai menos 18. Isolei as letras, os T's, né? Deixei de um lado da equação, certo? Feito isso, eu vou completar o quadrado. Eu vou dar um jeito, eu vou somar esse termo aqui do lado esquerdo, eu vou somar uma constante para que ele vire o quadrado de uma diferença, certo? Repetindo, eu vou completar o quadrado, significa o quê? Eu vou somar uma constante aqui na equação inteira, do lado esquerdo e do lado direito, certo? Para que esse termo aqui do lado esquerdo vire o quadrado de uma diferença, um trinômio quadrado perfeito. Que constante é essa? É fácil verificar. Ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes, isolei um 2. O primeiro pelo segundo. Mas o produto tem que dar 8, certo? Então o segundo só pode ser 4, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo tem que dar 8. Então o segundo é 4, é o C. Mais o quadrado do segundo. Ou seja, o C ao quadrado, 4 ao quadrado. Então pronto. O número que eu vou somar é 4 ao quadrado, certo? Mas é claro que eu vou somar dos dois lados, né? Dos dois lados, senão eu altero a equação original, e eu não quero isso. Não quero alterar essa equação. Então eu vou somar 4 ao quadrado dos dois lados, certo? Entenderam o que é que significa completar o quadrado? Aqui eu quero que isso aqui seja o quadrado de uma diferença. Aqui tem um 8. Eu escrevo aqui, isolo 2, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se tem que dar 8, o segundo só pode ser 4. Então você vai somar 4 ao quadrado, C ao quadrado, quadrado do segundo. Soma dos dois lados, certo? Pronto. Completei o quadrado. O lado esquerdo virou o quê? O quadrado de uma diferença. Era esse meu objetivo, né? Aqui, ó. T menos 4 ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Quadrado de uma diferença. E o lado direito? Menos 18 mais 4 ao quadrado, mais 16. Dá menos 2, certo? Aí eu chego agora, certo? Nessa quinta opção aí da minha receita de bolo. Um número elevado ao quadrado é igual a uma constante, certo? Só que isso aqui não ocorre nos números reais. Você nunca vai levar o número ao quadrado e ele dá negativo, certo? Observe que se você fosse seguir a fórmula, o t menos 4, que seria o triângulo, né? Ia ser igual a mais ou menos raiz de menos 2. Não existe nos números reais raiz quadrada de número negativo, certo? Ou de outra forma, você nunca vai encontrar nos números reais um número que é elevado ao quadrado de negativo. Então essa equação aqui não tem solução nos números reais. O que é que significa isso? Que o seu gráfico não vai cortar o eixo horizontal, não tem raízes, certo? Não existem raízes. Esses dois pontos aqui não vão existir. O gráfico não corta, ele é virado para cima, porque o A é mais 1 positivo, mas não corta o eixo horizontal, certo? Agora eu cheguei a um problema. Como é que eu desenho esse gráfico? Observe que a linha em vermelho aqui é um eixo de simetria. Divide o gráfico em duas bandas iguais. Mas como é que eu sei que ele está mais para a esquerda ou mais para a direita? Ele tem um ponto de mínimo, né? O mínimo. E esse mínimo aqui ele pode estar mais para a direita, ele pode estar mais para cima. Então o meu problema agora é desenhar o gráfico, certo? Eu quero localizar esse eixo de simetria no eixo horizontal, o eixo dos tempos. Ele está mais para frente, está mais para trás, certo? Ele está onde? Então, o meu problema é esse. O único jeito de você fazer isso é você achar as coordenadas desse ponto de mínimo aqui, ó, do vértice. É o único jeito de você desenhar o gráfico no canto certo, certo? Você pode botar ele mais para trás, mais para frente. Sabe que a parábola é para cima. Mas para saber a posição certa do gráfico, tem que achar esse ponto de mínimo aqui. Como é que eu acho? Coordenada x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. Você pode usar a formulazinha aqui, ó. Menos b sobre 2a, certo? Vamos lá. A minha função é essa aqui. Quem é o a? Mais 1. Número que multiplica o t ao quadrado. Quem é o b? Menos 8. Número que multiplica o t. E o c mais 18. Usando a fórmula para achar o... Não é x do vértice, né? Eu me enganei aqui, né? É o t do vértice. Porque a coordenada horizontal não é x. A coordenada horizontal é t. Então não é x do vértice, é t do vértice. O t do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. Quem é o b? Menos 8. Aí tem o menos da fórmula, né? O a é 1. O t do vértice dá 4. Então esse ponto de mínimo aqui é 4. Certo? Coordenada x do t do mínimo, né? 4. E a coordenada y? Você vai lá na função, troca o t por 4. Troca o t por 4. 4 ao quadrado é menos 8 vezes 4, mais 18. Certo? Faz uma continha simples, acha mais 2. Ó. Então a coordenada vertical é mais 2. Então, essa aqui são as coordenadas do vértice. Então, se a parábola não corta o eixo horizontal,
Só tem um jeito de você saber onde é que ela está. Localizar ela direitinho, né? É você encontrar as coordenadas desse ponto aqui, ó. Certo? Pronto, sei que está virada para cima, sei as coordenadas desse ponto. Dessa forma aqui, você acha a posição do eixo de simetria. Ó. Passa em cima da coordenada x do vértice, do mais 4. Certo? É o eixo que divide o gráfico em duas bandas iguais. Certo? Então, repetindo para a gente finalizar, se a sua função não tem raízes, não corta o eixo horizontal. Quer a parábola esteja virada para cima ou esteja virada para baixo, se ela não corta o eixo horizontal, para você poder desenhar o gráfico, você tem que achar esse ponto aqui. Ó. Certo? Que pode ser um mínimo, no caso da parábola virada para cima, ou pode ser um máximo, no caso da parábola virada para baixo. Mas tem que achar as coordenadas desse ponto. Senão você não consegue desenhar o gráfico no canto certo. Você não sabe onde é que ele vai estar em relação ao eixo dos T. Ok? Pronto, e é só isso. Né?